contato com a natureza é uma ferramenta fundamental de aprendizado, que nos permite senti-la, conhecê-la e, principalmente, respeitá-la. No cenário atual, essa busca tem transformado profundamente a maneira como viajamos e vivenciamos os destinos. Hoje vamos conversar sobre isso com Santuza Macedo, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com a consultora de turismo, Santuza Macedo, sobre como o turismo de experiência avança com a busca por natureza, autenticidade e desaceleração. Olá, Santuza, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Santuza, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e atuação profissional. Eu sou Santuza Macedo, sou da Diamond Viagens e hoje eu trabalho com turismo, com planejamento de viagens de experiências personalizadas, tanto no Brasil como no exterior. E meu trabalho é entender o perfil de cada viajante, o momento da vida dele e a necessidade real de cada um, né? E construir viagens com mais coerência, mais fluidez, mais sentido. Perfeito. E Santuza, como que a busca por bem-estar tem mudado o comportamento do viajante? O bem-estar, ele deixou de ser um detalhe e passou a ser o critério central de uma decisão de uma viagem hoje. Muita gente ela escolhe o destino da viagem pensando menos em quantidade e mais, quer dizer, menos em quantidade de atrações e mais no descanso, no sentido ali, no contato com a natureza, com a redução de muitas experiências, né? Daquele bombardeio de um monte de coisas que tem no destino. Então, as pessoas querem mais presença, mais equilíbrio. Então, na verdade, eles estão deixando essa questão do excesso, né, de coisas para fazer num determinado destino. Para ter mais uma conexão com a natureza. Tá, perfeito. E Santuza, o que explica, né, esse desejo atual de encontrar silêncio e menos uma artificialização nas viagens? Esse desejo tem muito a ver com o cansaço, né, contemporâneo, porque as pessoas elas vivem sob excesso de estímulo, de tela, de informação, de TV, de celular, e, e hoje em dia funciona, a viagem ela funciona como um alívio, como um respiro, com uma reconexão com algo mais simples, mais orgânico e mais verdadeiro. Então, eu acho que as pessoas elas estão fazendo o caminho ao contrário, desse excesso de informação para lugares mais tranquilos, para você se sentir, né, pertencente àquele local, àquela viagem. Perfeito. E de que forma, né, a natureza ela deixa de ser um pano de fundo e ela vira o centro da experiência? Ela vira o centro quando deixa de ser apenas um cenário bonito, né, para foto, e passa a orientar a experiência do viajante, de verdade ali. O tempo da viagem, o tipo de atividade, o silêncio da natureza, a contemplação, a caminhada e até a forma de relacionar o destino passam a ser definidos pela presença da natureza. Você percebe essa mudança também? Eu não sei se é um bom exemplo, mas quando a pessoa ela vai para um grande centro urbano, estou pensando Europa, né, mesmo algumas cidades nos Estados Unidos, ela ainda assim ela procura talvez conciliar um pouco o que o grande centro traz, mas também com experiências mais voltadas para a natureza. Dá para compatibilizar isso ou não?
Sim, sim. Muitas pessoas hoje em dia, elas procuram não só o turismo, pode ser de grandes centros, igual você falou, mas elas buscam algo diferente naquele destino. Não só aqueles pontos turísticos para estar tirando foto, elas buscam alguma coisa, alguma experiência naquele local. Ou pode ser um restaurante que ela viu, ouviu falar, ou pode ser alguma coisa realmente ligada à natureza, uma caminhada, uma vivência. Então, está mudando aos poucos esse perfil. Então, as pessoas conseguem, em uma única viagem, fazer como se fosse duas viagens em uma, entendeu? Do centro e da natureza. Eles estão Tá, pedindo muito isso, esse destino diferente, porque às vezes muitas pessoas não conhecem, né? Ah, eu vou para a Europa, vou para uma cidade grande, mas eu vou ter também um outro olhar, uma outra experiência, e é isso que eles buscam hoje em dia. O turismo, ele tá, depois da pandemia, tá mudando um pouquinho, porque as pessoas ficam tão cansadas, né, que elas buscam realmente uma viagem mais imersiva para descanso mental, tanto mental como fisicamente também. Porque às vezes a gente brinca, né? A gente volta das férias, da viagem, e fala assim, nossa, eu preciso agora de férias para descansar das minhas férias, né? É Às verdade. vezes de tão agitada que essas férias acabam sendo. E no seu ponto de vista, essa nova relação com o ambiente, ela estimula práticas turísticas mais responsáveis? Sim, quando o viajante ele entende, né, que o valor da experiência está no próprio ambiente, ele tende a respeitar mais aquele lugar. E isso aumenta muito a importância também das escolhas mais conscientes, como roteiros também menos agressivos e valorização de pessoas ali locais. Porque quando você valoriza a comunidade local, ela se torna uma aliada com a natureza, porque ela valoriza tanto que ela tem aquele orgulho, né, de falar com turistas sobre aquele local, que torna aquela viagem muito especial. Perfeito. Santos, uma pergunta, né, uma dúvida, na verdade. Essa busca por esse contato mais com a natureza, ela acaba sendo mais de uma faixa etária, ou isso inclui também viagens com família, né? Talvez com criança, com gente de mais idade, ou não? É mais ou menos uma idade ali intermediária que busca isso. Olha, hoje em dia, eu acho que os jovens eles estão buscando cada vez mais, por incrível que pareça, turismo de experiência mesmo, de caminhadas, conhecer cachoeiras, trilhas, e está tendo muitas agências voltadas para isso. E tanto criança, porque pais costumam levar as crianças, então as crianças já estão crescendo nesse ambiente. E eu acho que está englobando hoje em dia todo mundo. Até quem é acima de 40 anos também, porque às vezes trabalha em empresas que consomem muito, né, a sua energia mental e física, que você precisa de um respiro, de um lugar para você se desconectar para conectar. Então, eu acho que hoje em dia são todas as faixas etárias. Tá, bacana. E o que significa, na prática, essa mudança no conceito do que é viajar bem? Porque acho que antigamente, né, não sei, ou para muita Uhum. gente ainda, né, o viajar bem é você ficar em bons hotéis, comer bem nas viagens, mas o que é de fato, né, essa mudança nesse conceito? Verdade, você tem razão. Viajar bem antigamente, as pessoas achavam que era gastar uma fortuna, que era pegar um voo, atravessar o oceano, ficar no hotel 5 estrelas, nos resorts, né, all inclusive. Hoje em dia, não. Isso ainda tem, lógico, a pessoa quer, é, tem isso e está tudo certo. Mas hoje em dia, esse sinônimo de luxo, de excesso,
ele não está tão assim mais. As pessoas hoje elas preferem viajar bem. Na verdade, é um descanso, é estar mais presente ali com a sua família, com as pessoas que estão com você, ter contato no local mesmo, não só ficar preso dentro do resort. Ela quer ter contato com a comunidade, ela quer conversar, ela quer ir ali num barzinho, em algum lugar, saber a história daquele local. E essa sensação, né, que traz realmente essa experiência e passa ter um real valor sobre a viagem como um todo, naquele momento de vida. Então, hoje em dia, é isso que as pessoas buscam. Então, viajar bem é ter esse momento consciente daquele momento. Porque às vezes você pode estar com a sua família ali, com o seu filho e tal, mas às vezes está no meio da natureza, no local, e está com o celular, oi, você quer, respondendo, sabe? Então você, fisicamente, você está naquele local, mas mentalmente não. E quando você deixa o celular de lado um pouquinho, consegue sentir aquele local, conversar com alguém, olhar uma lojinha, uma caminhada, olhar, andar olhando, né, o céu, vamos falar o céu, olhar um pôr do sol, um entardecer consciente, isso é viajar bem, porque isso descansa e as pessoas voltam diferentes do que foram. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão buscando isso. Perfeito. E como que o turismo ele pode, né, oferecer essa reconexão que você acabou de Uhum. falar, mas sem pressionar excessivamente o meio ambiente? Eu acho que a primeira coisa é com planejamento. Quando você tem planejamento e coerência, é preciso pensar, né, em capacidade de carga, em distribuição do fluxo e em valorização também da comunidade local. É aquilo que eu falei lá no início. Quando um local, a comunidade local, né, ela entende aquele destino, ela consegue valorizar e levar essa valorização para o turista que está ali pela primeira vez. E às vezes até voltar, né? Então, assim, em experiências compatíveis com o território e uma operação que não destrua justamente o ativo, né, ambiental que está sendo vendido como aquele diferencial. Então, por isso que é importante realmente a comunidade estar muito presente. Perfeito. E quais os riscos, né, de prometer bem-estar em um destino que ele é desorganizado, né, em termos de território? É possível prometer bem-estar num ambiente desse? Então, eu acho que o principal risco é criar uma contradição, né, entre o discurso e a realidade, que não combina muito bem, né? E não faz sentido você vender paz, autenticidade, reconexão com a natureza, se você traz ali um contexto de superlotação, de descaracterização, né, cultural, desorganização, pressão ambiental, muito lixo, não tem um descarte correto. Então, eu acho que compromete tanto a experiência do turista quanto a sustentabilidade também daquele destino. Perfeito. Porque a gente quer sair de viagem, mas a gente também quer ver o bonito, né? E às vezes É, essa desorganização do território, como você, né, colocou a questão do resíduo, do lixo, não é o que a gente quer ver, né? A gente quer não. ver, Bonito, quer né? Quer ver a agradar, né? natureza como a natureza é, limpa. É, é. E você mencionou a questão da identidade cultural local, que tem uma busca grande, né? Às vezes as pessoas vão para um resort, mas elas querem ter esse contato com essa cultura local. Por que é essencial que os roteiros valorizem essa produção e essa identidade da cultura local? Por que é importante? Porque a autenticidade, ela não nasce de uma montagem artificial. Ela nasce do território.
quando a viagem ela incorpora gastronomia regional, saberes, né, locais, histórias que só pessoas locais sabem contar, os modos de vida, como vivem, e as experiências ligadas à comunidade como um todo. Ela gera realmente pertencimento, distribui melhor, né, o valor econômico e fortalece o que aquele destino tem de único. Porque cada destino, ele é único. E quando você realmente valoriza aquilo, realmente muda. Não, isso eu estava falando, me veio à cabeça, né? Talvez até algumas experiências que eu já tive de você ter uma viagem, você querer ter esse contato com a cultura local, mas até essa cultura local, ela te é apresentada como algo montado, né? Não é o natural mesmo, o dia a dia deles. E isso incomoda um pouco, né? Porque não é o que... Você sabe ali que foi feito aquele teatro para o turista conhecer. É artificial, né? É artificial, exatamente. E tudo que é artificial, o turista ele percebe. Então não adianta fazer algo igual você falou, montado, porque não é natural. Agora, quando conecta com a pessoa, porque é natural. Você colocar lá um caiçara de uma casinha que às vezes ele abre uma varanda da casa para fazer uma comida e receber aquele turista que está ali e a dona da casa contar uma história. Olha, quando eu era criança, não sei o quê, aqui era assim, assim. Parece que não, mas as pessoas adoram isso. É aquilo, elas se sentem pertencentes e elas saem com uma história viva, uma história que realmente alguém contou o que ela viveu, não que alguém contou, que foi uma coisa artificial. Então, isso muda muito a viagem de destino, né? Das pessoas saírem mais felizes, mais conectadas, e elas voltam para a sua realidade totalmente assim diferentes e voltam falando bem porque teve o descanso, teve o momento da história, teve o momento que ela se conectou. Então isso é muito legal, muito importante. Perfeito. E outra dúvida, né? De que maneira as agendas muito apertadas elas prejudicam o descanso real do viajante? Porque talvez esse viajante ele pode até estar descansando a cabeça, mas o corpo a gente sabe que não, né? É que às vezes as pessoas ficam na ânsia de querer fazer tudo, já que eu estou nesse local, e às vezes não é tão fácil ir a esse destino, então eu quero conhecer tudo. Como que essa agenda dá para compatibilizar uma agenda mais apertada, ou essa agenda apertada ela acaba prejudicando de fato as férias do viajante? Então, elas transformam a viagem em mais uma tarefa a cumprir. Porque quando você tem uma agenda apertada e você quer fazer aquela viagem, então, assim, de verdade, as pessoas, elas querem viajar, mas não querem se desconectar totalmente. E quando você está de férias, eu sei que às vezes é um pouco difícil você se desligar, mas por alguns momentos no dia, eu vou ter um momento de usar meu celular, um momento. Porque senão aquela viagem, ela transforma, né, a viagem, na verdade, numa tarefa a cumprir. Quando a pessoa entra numa lógica de correr para dar conta de tudo, ela perde aquela presença, aumenta, né, o desgaste físico, emocional, o cansaço, e muitas vezes ela volta para casa muito mais cansada do que foi. E às vezes porque não desligou ali, né, mentalmente um pouquinho. Porque não adianta nada você estar num lugar legal, mas está só olhando o celular o tempo inteiro, passando feed ali, e não percebe a natureza, a viagem em si, o que está acontecendo em volta. É uma viagem de cumprir checklist, cumprir, né? Eu tô de fiz, eu férias, vou fiz, eu viajar. fiz. Porque eu tenho que viajar. Às vezes é muito, não sei, né? Cada um é único, mas às vezes é melhor. Se for só cumprir a agenda, vou viajar porque eu tenho que viajar, às vezes é melhor ficar em casa.
Perfeito. E como o turista, ele pode alinhar a viagem ao seu momento de vida, fugindo das tendências, né, das redes sociais, como você bem colocou, e achei ótima a sua sugestão, que a gente não faz isso, né? Mas é, de repente, desligar o celular e deixar um horário daquele dia para você, sei lá, se conectar, fazer o que precisa fazer, às vezes até de trabalho, mas você se permitir desconectar nos outros momentos, né? Então, como que o turista ele pode alinhar a sua viagem, né, no seu momento de vida, mas fugindo dessas tendências aí das redes sociais? Eu acho que assim, o primeiro passo é se perguntar: o que realmente eu preciso agora? Né? E às vezes a pessoa está copiando um destino porque o amigo foi, porque o parente foi, porque viu no Instagram, e não porque ele realmente quer estar ali de verdade. Então, o que ele precisa é de silêncio, de uma pausa, de um acolhimento, um tempo de qualidade. A boa escolha não é a mais popular, e sim a mais coerente. Perfeito. E você costuma afirmar que as pessoas confundem experiência com acúmulo? Porque, né, aquilo que eu estava falando, talvez de cumprir checklist. O que quer dizer, né, essa questão de buscar mais experiência e talvez não esse acúmulo? Ou as pessoas confundirem esses dois conceitos? Então, às vezes eu gosto de dizer que a gente ainda acredita, né, que viagem boa é aquela que se faz tudo no maior número possível de dias e de coisas. Você quer acumular tudo, mas a presença não é o acúmulo de atividades. A experiência, né? Ela tem que ser profunda, tanto na memória como naquela presença local, no impacto real. Às vezes, viver menos coisas com mais qualidade vale muito mais. Porque tem gente, clientes, assim, que querem ir para a Europa fazer 4 países em 10 dias. Ah, eu fui em 4 países, mas o que você viveu desses países? Às vezes nem viu, porque chegou naquele monumento, tirou uma foto, saiu. Então, às vezes, 10 dias numa única cidade, num único país, vai ter essa memória, vai ter essa presença, esse impacto real, que eu sempre falo do Uhum. impacto real. E é isso que eu falei, que às vezes viver menos coisas com mais qualidade vale muito mais. Perfeito. E quais, né, que eu acho que é uma coisa super importante, os principais cuidados na hora de se escolher um destino com mais sentido e mais responsabilidade para não cair nessa questão aí do excesso que a gente tem falado? Eu, eu de. Ai, desculpa, eu até engasguei aqui. Eu descartaria alguns pontos, que é entender o objetivo daquela viagem, avaliar se o destino é coerente com este momento, observar se há respeito ao ambiente, à cultura local, evitar propostas, né, excessivamente artificiais e checar se a operação turística trabalha de forma compatível com a realidade daquele território. Santuza, e como, né, praticar menos pressa, mais presença, mais escuta durante uma viagem? Isso passa por montar, né, uma viagem, um roteiro mais respirável, que eu gosto de dizer. O que é um roteiro mais respirável? Que é com menos obrigação de performance, de tirar fotos e tal, de conhecer pontos turísticos só por conhecer. É importante reservar um tempo para contemplar aquele ponto turístico, não só tirar foto. Ir lá olhar, entender por que tem aquele monumento ali, aquele local, caminhar, conversar, conversar com o garçom, conversar com alguém no metrô, no trem, no barco, e observar, né, o lugar, consumir
uma gastronomia local, e aceitar que parte mais rica da viagem pode nascer justamente do que você não tinha programado. Então, acho que isso dá menos pressa e mais presença naquela viagem. Perfeito. Você sabe que você mencionou aí uma questão que sempre me incomodou muito, né? Tem pessoas que a todo momento, né, estão só filmando, fotografando. Às vezes você vai num show, você não consegue mais nem assistir show se não é pela telinha, né, do celular que está na sua frente, porque está todo mundo gravando. Então as pessoas parece que elas não vivenciam mais isso, né? Elas não experimentam mais, elas só querem, não sei, para mim é acumular, porque você vai gravar para nunca mais assistir, né? Eu, pelo menos, não sei, todas as vezes que eu experimentei, nunca mais eu fui atrás daquilo que eu tinha gravado. Então, eu tomo por mim que eu prefiro viver aquele momento, né? Guardar na memória, porque você está mais presente, né? Você não está preocupada com enquadramento, essa música é boa para eu gravar, não é? E acho que a mesma coisa nos locais turísticos, né? Então, estou todo muitas vezes preocupado no melhor clique do que, de fato, em viver, experienciar aquele momento. Com Né? certeza. Então, E a gente não está falando nada contra tirar foto, filmar, nada. Pode, claro, tem que fazer, tem que registrar aquele fazer. momento. Mas vive primeiro, sente aquilo, vê como é, depois faz um videozinho, tira uma foto. Esses dias eu estava até falando, foi essa semana. Eu sou eu sou especialista na Disney, na cidade de Orlando. Então, eu fui receptiva há muito tempo em Orlando, levando muitos turistas para os parques. E uma das coisas assim que me chamava muito a atenção era que as pessoas chegavam pela primeira vez no Magic Kingdom, lá no castelo, para ver os fogos, sendo que já viu os fogos várias vezes pelos vídeos, e estava ali vendo ao vivo pela primeira vez, mas a maioria se preocupava em fazer o melhor vídeo. Então, eu ficava só olhando, eles ficavam com o celular na mão. Olha que incrível. O fogos ali na frente, mas ela assistindo os fogos pela tela do celular, filmando e olhando. Estava no melhor ângulo, muitos fazendo vídeo ao vivo, né, no Instagram, fazendo aquela transmissão. Aí eu tô assim, gente, por que tudo bem, filma um pouquinho, tira uma foto, mas vivencia aquele momento. Aí depois tinha algumas pessoas que falavam assim, nossa, eu nem reparei muito os fogos. Lógico que eu não ia falar, né? Não reparou porque estava olhando o vídeo dos fogos. É bem isso. Super de acordo com você. Mas eu acho que tem momentos, né? Para você, como a gente falou, né? Tirar foto, registrar. Lógico. Mas também tem um momento de curtir, de você fazer parte ali daquela experiência, né? Então, realmente isso é uma coisa de se ponderar. E, Santuza, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Uma mensagem. Eu diria que viajar pode ser muito mais do que só sair da rotina do dia a dia. Quando a gente escolhe um destino com consciência, respeito ao meio ambiente, valoriza, né, o território e se permite estar presente ali, presente de verdade, 100%. A viagem deixa de ser só um deslocamento e ela se transforma em reconexão, memórias, aprendizado, cuidado, inclusive com a natureza. Sim, com certeza. Santuza, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa hoje, viu? Eu agradeço pelo convite. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Santuza Macedo sobre o avanço do turismo de experiência com foco na natureza. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o conteúdo. Nos vemos na próxima semana.